Fala comigo, eu me chamo Lucas e hoje vamos começar a nossa aula explorando um tópico bastante interessante que é a estrutura do mercado. A primeira coisa a se notar, e uma das mais importantes ao analisar o mercado, são estrutura do mercado. É onde identificamos a direção da sua tendência, a movimentação do preço, para onde que esse preço ele tende a ir, qual é a chance, né? E identificar essa estrutura é fundamental para entender a direção geral do mercado. Ou seja, se está em alta, bullish, ou em baixo, bearish, ou se está lateralizando, tendo aquela famosa consolidação. Então, para poder reconhecer essas estruturas, observamos os pontos de alta. E esses pontos de alta a gente conhece como topo, pico, hard, em inglês, né? Da mesma maneira que a gente for observar, a gente pode observar que tem também os pontos de baixa, onde que é reconhecido como baixa, fundo, vale, né? Ou chamado de layout. Isso tudo se dá à maneira que o preço está reagindo a comportamentos anteriores, a pontos anteriores. As estruturas são essenciais aí para que eles vão deixando comportamentos através da sua movimentação do preço ao longo de um período de tempo, tá? Ao longo desse tempo. Essa estrutura, como o nome já diz, são formações gráficas que o preço vai deixando a sua movimentação. São as direções que o preço faz. Exemplo, se você está observando que o preço ele está tendo o seu deslocamento de baixo, ele vai subindo. Imagina você subindo um morro. Aí você pega, desce novamente. Aí você sobe. Aí você torna a descer novamente. Aí o que que você começa a observar? Você sobe de novo. Aí quando você chega aqui em cima, aqui, você dá de olhar para trás. O que que você observou? Que cada topezinho que você parou, né, ficou cada vez para trás, cada vez menor, porque você está olhando lá de cima. Então você começa a perceber que os topos que são maiores que os anteriores e os fundos que são maiores que os anteriores. Quando você consegue observar isso, você percebe que você está subindo. Então, nós dizemos que esse preço está de alta. Da mesma maneira, é quando você tem um comportamento que você começa a descer, e aí na hora que você vai subir, você observa que o ponto maior onde que você esteve anteriormente está acima de você. E aí você vai descer de novo. E aí você percebe que o ponto onde que você está só está descendo, cada vez descendo, 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 descendo. E quando você olha para trás, você só vê os topos maiores, né? Cada vez mais acima de você e você lá embaixo. Por isso que nós temos aqui uma tendência de baixo, porque você está caminhando. A mesma maneira é o comportamento do preço, onde que você vai observar esses topos e fundos, se eles estão menor que o anterior, então nós estamos numa tendência de baixa. Agora, se os topos e fundos estão maior que o anterior, então nós estamos caminhando para uma tendência de alta, beleza? Então, sabendo disso, identificando essas direções que o preço faz, a gente pode identificar um comportamento do mercado onde que ele tem a formação, né, de identificar um mercado de alta, um bullish, ou uma tendência de baixa, bearish, ou a sua tendência de lateralização, que é a consolidação. Essa consolidação, né, pessoal, é quando o mercado está indeciso. Essa indecisão, o que que seria? Poxa, eu tenho ali um deslocamento de alta,
desço, aí eu subo já, aí o topo, ele é menor que o anterior, aí na hora que eu vou descer, o meu fundo, ele é maior que o anterior, e depois eu começo a ficar na mesma altura daquele range. Então, eu estou num processo onde que o preço ele não consegue passar de um certo nível de preço, mas também ele não consegue perder um nível de preço. Então, eu estou dizendo que o mercado está lateral, estou dizendo que o mercado está consolidado, onde que não consegue ter um momento de decisão. Ele não está no cenário de alta e nem no cenário de baixa, então nós dizemos que ele está consolidado. É quando o mercado está oscilando dentro dessa faixa de preço, que é totalmente, relativamente, ali podemos dizer, estreita, indicando ali uma certa indecisão, que, particularmente, nós podemos entender sobre isso, na maioria das vezes, que o mercado está construindo liquidez, fazendo acumulações para poder seguir a sua ordem após haver a sua liquidação. Essa liquidação seria de uma captura de liquidez, tá? Então a gente tem que observar nesse cenário, quando observar que o preço ele está travado, a gente vai ter aquela linha de pensamento, opa, eu não vou fazer nada. Porque o mercado está aqui no processo de captura de liquidez, está no processo de liquidar as posições que está dentro desse range. Então, eu vou apenas observar este comportamento. E aí, diante disso, um pequeno exemplo para vocês aqui, nesse gráfico diário, onde está sendo representada pela linha vermelha, tá? O que que nós podemos observar? Que neste contexto nós temos os fundos e topos, tá? Onde que está em inglês aí, no high, H, vocês vão, eu coloquei aí para vocês visualizar, porque existe, né, estudos que se trata do Smart Money, eles falam, quando vocês vê alguns conteúdos gringos, para você se familiarizar e identificar isso como topos e fundos em português, tá? Então, onde que nós temos aqui o fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo? O que que nós estamos observando? Um cenário de alta, onde que nós temos os topos maiores que os anteriores. Isso tudo sendo representado pelo gráfico diário, a linha vermelha. Mas o que que vocês podem observar que dentro dessa construção de um impulso de alta, de uma movimentação de alta, onde que saiu de um fundo até o seu topo, nós podemos observar que houve uma construção. E essa construção seria de quê? Porque dentro dessa formação, onde que nós temos o gráfico de H4, ou seja, 4H, 4 horas, tempo gráfico de 4 horas, tá, pessoal? Dentro da movimentação de um impulso do tempo gráfico diário, está sendo a movimentação que está ocorrendo ali de 4 horas, período de 4 horas. Independente do período do gráfico, isso tende a se repetir em todos os tempos gráficos, tá, pessoal? E aí, então, um pequeno zoom, o que que a gente pode observar nesse comportamento? Porque as direções que o preço faz, a gente sabe que o mercado existe as suas tendências de alta, de bullish, tendência de baixo, bearish, a sua tendência de consolidação, é onde que ele faz ali a sua, indicando ali as indecisão para poder capturar a sua liquidez, né? Mas aí o que que nós podemos perceber? Que quando o mercado está na sua movimentação de alta, o que os preços estão subindo, representado por essa linha azul, representando ali o nosso gráfico diário, ou seja, um bullish. Então, eles formam os topos e fundos que vão ficando mais altos ao longo do tempo, ao longo daquele período de tempo. E isso indicando a sua tendência de alta, ou seja, um impulso de alta no gráfico diário, a gente pode perceber que existe dentro desse impulso de altas topos e fundos, chamado de microestrutura, já que nós estamos, olha, se comparando com a estrutura maior, que é o seu gráfico diário, nós temos a estrutura de H4, né, de 4 horas, formando os topos e fundos maiores que os anteriores, indicando ali
a sua movimentação de alta. Ou seja, imagina olhando para esse gráfico diário, que dentro desses movimentos de subida que tem no gráfico diário, a gente pode ocorrer vários movimentos de altas e baixas no tempo gráfico menor. Ou seja, dentro desses movimentos de subidas ou descida dos preços, você vai ver os movimentos menores acontecendo no período mais curto do tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui nós o azul, tempo gráfico diário, aí nós temos aqui a representação dessa oscilação que nós temos aqui entre o preto, verde aqui, tempo gráfico de água 4. Agora, vamos dar outro exemplo. Essa linha azul é representada por tempo gráfico de H1, tempo gráfico de 1 hora. E aqui eu posso pegar essa representação aqui desse preto e o verde aqui, um tempo gráfico de 15 minutos. Ou seja, o que eu estou querendo passar para vocês é que a movimentação ela tende a se repetir em todos os tempos gráficos. O comportamento ele é o mesmo. Tá? Então, a gente tem que compreender esse tipo de comportamento para a gente identificar a sua tendência. Então, se o mercado está em alta, você vai ver pequenos movimentos antecedentes, seguidos por correções menores, mas que todos dentro de uma direção de alta, que nós podemos observar. Essa direção de alta, nós temos pequenas movimentações entre altas e baixas que tende a seguir a maior direção, a direção geral desse comportamento. É como se fossem ondas dentro de grandes tendências, refletindo o mesmo padrão de subidas, mas uma escala de tempo mais curta, tá? E aí, só para poder vocês têm um parâmetro de comportamento também aqui para poder compreender como se identifica essas estruturas. O que que a gente pode observar? Que a gente tem aqui os fundos, né, representando pelas bolinhas vermelhas, correto? E os topos representando aí pelas bolinhas verdes. Mas o que que a gente tem que observar aqui que é crucial? Por que o ponto um não é o nosso fundo? Por quê? Aí a gente vai pegar um pouco mais para cima. Porque quando o preço ele fez esse topo, esse novo topo em relação a esse topezinho aqui, aí ele veio, né? Ele veio a fazer uma retração, ele veio fazer uma sua correção do preço, ou seja, o preço começou a cair, ele quebrou-se o nível, ele quebrou-se a estrutura, né? Do um, correto? Porém, se vocês observar, o que que aconteceu? O que que começou a acontecer aqui? O preço ele veio, não havia quebrado, então ele veio quebrar, foi neste aqui. Por quê? Porque o corpo do candle veio a romper a mínima deste candle, ou seja, o pavio neste caso. Então, para poder ocorrer o rompimento do preço, lembre-se disso, que o corpo deve romper tanto a máxima ou a mínima para ocorrer o rompimento de fato. Mas logo em seguida, que se vocês forem observar, o que que nós podemos estar notando? Que não houve continuidade, o preço ele veio a subir. Então, nós podemos dizer que aqui, apesar que ele veio a quebrar essa pequena estrutura aqui para poder induzir a sua baixa, né? Ele voltou a subir. Então, nós temos um ponto onde nós vamos considerar, neste caso, que este ponto um se tornou-se uma liquidez.
Por que se tornou sem liquidez? Porque o mercado ele não ficou um pouco lateralizado aqui? Um ponto crucial de liquidez. Para poder se ajustar, aí você faz as marcações no pavio. Então, nós temos um processo de uma captura de liquidez. Apesar que ele ficou travado aqui, mas onde que é o ponto de decisão? O que que faz, de fato, uma movimentação de alta seguir a sua alta? É ele romper o seu topo. Então, quando o preço ele vem a ter o seu deslocamento do ponto 2 subiu, veio o ponto B, segurou, veio o ponto B, veio a cair no ponto C, mas ainda assim não está havendo uma continuidade da sua movimentação de alta. Por quê? Porque os pontos B não são os nossos topos. Por que esses pontos B não são nossos topos? Porque o movimento a partir do ponto 2 que se deu início a esse impulso de alta, não rompeu esse nível do nosso topo, que é o nosso A. Hein? É por esse motivo que o ponto C também não é considerado também o nosso fundo. É o mesmo motivo. Porque está ocorrendo uma falha de rompimento. Essas falhas de rompimentos, tanto no ponto B quanto no ponto C, né? A gente tem que entender que eles são pontos que está fazendo o processo de captura de liquidez. São pontos que se tornam pontos de liquidez. Porque quando você vai se tratar de uma pequena análise técnica, a questão para você identificar ali pontos de resistência e suporte, quando a gente vai aprender sobre essas marcações, o que que a gente aprende? Que quando ele vem primeiro toque, segundo toque, respeitou, voltou a cair, voltou, marcou, voltou a cair. Então, seja, quando o preço ele retornar, o mercado começa a compreender que este ponto passou a se considerar um ponto de liquidez, porque está entrando pessoas interessadas a todo momento que o mercado retorna nessas regiões. Então, quando você tem, coloque na cabeça e lembre-se disso, quando você tem pontos onde que o mercado está testando várias vezes, começa a se tornar um ponto de captura de liquidez. Então, quando o mercado começa a se tornar esse captura de liquidez, a possibilidade do mercado ir até essa região e capturar essa liquidez é muito alta, ou seja, romper de fato. Então, quando o mercado ele está precisando de liquidez, ele começa a ter essas pequenas falhas de estrutura, tá? E essas pequenas falhas de estrutura é justamente para poder atrair os impacientes que não conseguem aguardar que o preço ele tenha ali uma certa clareza, tá? Então, sabendo disso, devido a essas falhas de rompimento, o mercado ele começa a deixar padrões e fazer ali pequenas acumulações para poder acumular a liquidez, tá? Tudo isso existe, se vocês for observar, entre essas duas linhas paralelas, né? Aqui, ó, essas duas linhas aqui, ó, paralelas, que estão ligadas entre o ponto A e o ponto D, que é a nossa subestrutura, um fluxo interno, na ideia de acumular liquidez. Quando você começa a entender isso, você começa a compreender que o mercado ele está consolidando para poder capturar a liquidez, então você tende a ficar de fora. E como que isso pode me dizer que
eu vou ver ali um topo ou um fundo principal. Vamos supor que o mercado ele partiu daqui de baixo, subiu, voltou. Porém, na hora que ele foi subir, ao invés ele ocorreu aqui que não rompeu, né? Teve a falha de rompimento. Mas para ele poder de fato ele romper, ele tem que ocorrer a sua explosão, tá? E essa explosão, o corpo do candle tem que romper o topo anterior, que é o nosso topo principal, para poder de fato, aonde que o mercado ele vier a parar e começar a fazer a pequena correção novamente, aí sim o nosso topo principal passa a ser ele, tá? E aí o nosso fundo principal ele passa a ser aonde? A partir do momento que ele foi identificado no rompimento do topo. Ou seja, o meu fundo ele só vai tornar-se um fundo principal quando ocorrer o rompimento do topo principal. Lembre-se disso. Beleza? Então, espero que este conteúdo tenha sido útil e esclarecedor para vocês. Fique à vontade para revisar e entrar em contato caso tenha dúvida. Deixe nos comentários a sua dúvida ou manda no grupo. Beleza? Até a próxima aula.